Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E bom, nessa aula agora a gente vai criar esse carinha aqui, ó, que a gente chama de slideshow. O nome disso daqui é slideshow, tá? Ou seja, são várias imagens com várias notícias, né, que vão ficar passando aqui de tempo em tempo, ou o usuário tem a opção de vir aqui nas bolinhas e apertar e mudar ele mesmo, né? Mas por si só vão ficar passando as notícias aqui e o usuário tem a opção de escolher mudar a notícia ou não. Tudo bem? Então, vamos agora criar esse slideshow aqui, tá? E eu vou te mostrar primeiro, antes da gente realmente meter a mão na massa e criar ele, te explicar um pouco da lógica de como isso daqui funciona no HTML, tá? É um assunto não tão iniciante assim, mas a gente já está num ponto do nosso projeto, do nosso curso, que você pode conseguir entender o funcionamento disso daqui tranquilamente, tá ok? Então, basicamente, o que é que acontece aqui? Você já sabe o que é uma div, né? Que é justamente o que a gente vem criando aqui durante todo o nosso processo para criar os blocos de informações aqui no nosso site. Então, primeiramente, um slideshow é uma div grandona, no caso mais ou menos desse tamanho aqui que eu selecionei, tá? E dentro dela tem um jogo de várias outras divs. Então, diretamente dentro dela, a gente vai ter mais uma div que no caso vai ser uma div contendo todas as notícias que vão aparecer aqui. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui essa div com 750 por 300 e alguma coisa, tá? Então, dentro dessa div vai ter uma outra div que também vai ter a mesma altura, porém ela vai ter a largura da soma de todas as notícias. Ou seja, na prática, essas notícias aqui elas estão uma do lado da outra. Então, tem essa aqui, aí do lado tem uma outra aqui, depois tem mais uma outra para lá e assim sucessivamente. Tá? Uma do lado da outra, tá? Só que só vai aparecer uma, por quê? Porque na primeira div grandona aqui do nosso slideshow, eu falei para ele, eu botei uma propriedade que qualquer coisa que saia da margem do tamanho da nossa div vai ser cortada, vai ser mascarada, entendeu? Então, na prática, todas essas notícias elas estão uma do lado da outra aqui, tá? Só que na teoria não, no que o usuário está vendo, ele vê só uma porque a gente especificou que qualquer coisa que fuja dessa área aqui deve ser cortada visualmente, tá bom? Então, beleza. Com isso em mente, vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa primeira div do nosso slideshow, né? Então, ela vai ter 335 pixels de largura, tá? De altura, na verdade, né? Então, vamos lá. Ela vai estar aqui nessa área, que é a nossa parte do left side. Vamos aqui no HTML e aqui dentro vai ficar. Temos o right side, né? Que é a parte, essa aqui do lado, lateral, e o left, que é essa parte aqui do nosso portal. Então, vamos lá. Dentro do nosso left side, eu vou só, antes de botar qualquer coisa aqui, vir aqui no CSS dele, aqui, e eu vou retirar, primeiro eu vou retirar essa altura mínima aqui, que a gente não precisa mais, e eu vou retirar esse fundo cinza aqui, que a gente também não vai precisar mais, tá? Já que a gente vai adicionar conteúdo, não precisa mais desses dois elementos que eram só de teste para a gente visualizar mesmo aqui, ó, tá? Então, se eu der F5, já vai sumir tudo aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é criar a nossa div geral do meu slideshow, tá? Então, tá aqui a minha div geral do slideshow e ela vai ter, vamos lá para baixo, ela vai ter uma altura de 300 e vamos fazer de novo aqui a medição. Ela vai ter 335 pixels de altura. 335 pixels, tá bom? Então, vamos botar aqui um background só para a gente visualizar ele, tá? Tá aqui sem nada.
e ok. Tá aqui a área do meu slideshow, tá? Então lembra que eu te falei que a gente pôs uma propriedade nele para que qualquer coisa que saia dessa área aqui seja cortada? Então essa propriedade é essa aqui, ó. Overflow, e aí a gente põe o valor hidden, ok? Ou seja, overflow é a propriedade que fala qual o comportamento que essa div vai ter quando tiver algum conteúdo que passa da área dela, entendeu? Então, o comportamento vai ser esconder. Tem um outro tipo de comportamento que é, por exemplo, scroll. Ou seja, quando algum conteúdo passar da área do meu slideshow, ele vai criar um scroll. Então, ele normalmente já fica com a barra preparada aqui, ó, tá vendo? Ó? Já apareceu uma barra horizontal e vertical aqui para o meu scroll. Então, se algum conteúdo que eu botar aqui dentro passar dessa área, o scroll é ativado e funciona da mesma forma que o da página inteira aqui. Ok? Então, também tem a outra opção, que é a opção alto. Ou seja, inicialmente ele fica sem barra de rolagem, mas se algum conteúdo porventura passar, aí a barra surge, aí a barra aparece, tá bom? Então, por padrão, o próprio navegador, o próprio corpo aqui do meu site, ele é overflow alto. Ou seja, por padrão não aparece barra de rolagem aqui, né? Só aparece quando o conteúdo realmente não cabe na tela. Isso é o overflow alto. O overflow scroll, ele já aparece a barra mesmo desativada, tá? E o hidden, ele não aparece a barra, ele simplesmente some do mapa com aquele conteúdo, tá? Então é exatamente esse que a gente quer, o hidden. Ok, então qualquer coisa que passar daqui vai ser cortada, a gente só vai ver o que está dentro dessa área aqui. Então, dentro da área, a gente vai botar aqui o nosso slideshow div, e a gente pode botar aqui slideshow área, tá? Então, nada mais vai ter esse slideshow área do que também a altura 335 pixels, tá? E uma largura. Então, para esse exemplo do nosso portal, a gente vai botar 4 notícias, tá bom? No caso, vão ter 4 slides que vão ficar passando. Então, qual é a largura padrão do meu slideshow? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque o nosso site ele vai ser responsivo no futuro. Então, eu não posso estabelecer um valor de largura para o meu slideshow. Ele tem que ser dinâmico. Ou seja, o JavaScript vai ter que entrar em ação agora, tá bom? Então a gente faz o seguinte, a gente não define a largura dele e a gente define apenas a altura dele, tá? Então definindo a altura e definindo, por exemplo, background color, uma cor diferente, quando eu atualizar, ó, ele já está cobrindo toda a minha área, tá? O que eu preciso fazer agora? Fazer com que essa área coberta, esse slideshow área, seja do tamanho de essa largura padrão aqui vezes 4, porque isso vai fazer com que ele fique numa área suficiente para as 4 notícias ficar uma do lado da outra. O que é que acontece se essa div aqui, slideshow area, for menor do que 4 vezes a largura do meu slideshow? No caso, para 4 notícias, né? Vai fazer com que uma das notícias, ou a última, ou enfim, algumas notícias, pule para baixo. Em vez de ficar uma do lado da outra, ela vai pular para baixo. Então, quando a gente rodar a notícia para cá, para a esquerda, ela vai estar embaixo, então ela não vai aparecer. Ok? Então, para isso é fundamental que as notícias fiquem uma do lado da outra. Tudo bem? Uma outra opção que tem gente que usa também, tá? Não é tão recomendado assim, porque não fica tão interessante do ponto de vista do código. É eu simplesmente vir aqui e botar uma largura, por exemplo, de 100 mil pixels. Entendeu? Ou qualquer pixel que seja extremamente absurdo o valor. Ou seja, essa minha div aqui, slideshow area, está com 100 mil pixels de largura. Ou seja, qualquer coisa que eu inserir aqui, basicamente, vai ficar um do lado do outro.
tá bom? Então, se você vir aqui no inspecionar, abrir o Google, né? E vir aqui, ó, você vê que quando eu passo o mouse aqui no slideshow, ele fica azul somente a área. Quando eu desço para slideshow área, ó lá, tá vendo? Ele já mostra a área mesmo do meu objeto, ou seja, ó, é pegando lá a parte da direita e entrando direita adentro, tá? E o valorzinho lá em cima, ó, 100.000 pixels por 335, tá bom? Então, essa é uma das opções que a gente tem para fazer, tá? Você pode fazer assim, ou você pode calcular baseado na quantidade de notícias que tem aqui. Aí você vai usar JavaScript para fazer isso, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Uma vez que você criou a primeira div, a segunda que vai ter, a primeira na verdade é essa daqui, né? A primeira div do slideshow, a segunda que vai ter os elementos dentro dela. Por que eu estou criando uma outra e eu não ponho os elementos já dentro daqui? Porque esse carinha aqui é o que vai mexer da esquerda para a direita. Então, na verdade, não são as notícias que andam, é só a área que anda, tá? Eu já vou te exemplificar na prática, você vai entender por que a necessidade dessa estrutura para funcionar, tá? Então, depois disso, vamos criar aqui os slides. Então, slide, são 4, né? Então, slide, 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 slide. 4 slides aqui. Vamos fazer as propriedades dos slides. Então, ele vai ter 335 de altura, tá? E a largura dele vai ser dinâmica, na verdade, né? Porque eu não posso botar um valor de altura, já que eu não sei qual a largura, um valor padrão de largura, porque eu não sei qual a largura que vai ter aqui. Nessa situação está essa largura, mas quando a gente fizer responsivo, pode ter várias larguras esse meu slideshow, tá? Então, beleza. Inicialmente botei aqui só isso e eu ponho um float left. Isso vai fazer com que essas divs, no caso essas 4, fiquem uma ao lado da outra, né? Então, se eu der F5 aqui, abrir o inspecionar, e eu tenho aqui o slideshow area, abrir e eu tenho os slides aqui, tá? Se eu passar aqui, no caso não tem conteúdo, então eu vou ter que botar algum conteúdo nela. Tá um ponto aqui. Então, tá aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Você vê que tá um do lado do outro, né? Quando eu passo o mouse, você vê aqui, ali em cima, que tá um do lado do outro, os pontinhos. Então, o que eu tenho que fazer agora é fazer com que o slide tenha a largura do meu slideshow. Ok? Então, para isso, eu vou usar JavaScript. Se eu botar aqui, por exemplo, largura 100%, ó, ele vai usar o 100% do slideshow área, não do slideshow original. Então, por isso que 100% não vai servir nesse caso. Ok? Então, vamos agora usar o JavaScript para fazer com que essa largura fique correta, né? Então, vamos lá. A gente tem que criar um arquivo JavaScript aqui. Se você não sabe JavaScript, como eu te falei, não tem problema, tá? Que é uma linguagem extremamente fácil e a gente vai usar muito pouca coisa dela aqui. Então, script.js, criei o meu arquivo JavaScript, eu vou importar ele aqui no meu site. Então, eu venho aqui em cima e text JavaScript, src e assets /js /script.js. Script é uma tag que abre e fecha, né? Então, pronto, agora está certinho. Tá? Então, eu acabei de chamar o meu arquivo script.js. Então, o que é que a gente vai fazer com ele? Primeiro, a gente vai vir aqui no slideshow e a gente vai botar um ID nele para a gente poder identificar ele lá no JavaScript. Então, vai chamar slideshow, tá?
nós vamos fazer o seguinte, ó, você deve ter notado até um pouquinho diferente, né, o som, é porque eu fiz uma edição nessa aula para facilitar, para melhorar a didática para você, tudo bem? Então, nesse momento aqui, em uma aula passada, ou seja, na versão anterior dessa aula aqui, a gente iria digitar junto com você o JavaScript. Contudo, como você nunca viu o JavaScript ainda, fica complicado para você, né? E acaba que surgiam várias dúvidas desnecessariamente nesse processo aqui, que você iria, em aulas futuras, entender perfeitamente, mas não agora. Então, o que é que a gente vai fazer? Abaixo dessa aula vai ter o arquivo para você baixar desse arquivo aí, ou seja, do script.js, já prontinho. Então, você baixa o arquivo, pega o conteúdo dele, e aí eu vou pegar aqui junto com você, pego o conteúdo dele e eu vou colar aqui dentro. Então, colei. Beleza? Então, esses códigos aqui, a gente digitava eles em aula. Contudo, como eu falei para você, geravam dúvidas desnecessárias. Então, salva ele por enquanto, não se preocupa com o conteúdo dele, que em aulas futuras sobre JavaScript você vai entender ele perfeitamente, beleza? Mas por enquanto, só copia esse arquivo, pelo menos esse aqui, né? Os outros não precisa. E cola, beleza? Então, pode continuar com a aula aqui que eu vou cortar justamente no momento em que a gente não precisa mais digitar aqui conteúdo nesse arquivo. Agora, o que eu tenho que fazer é inserir o conteúdo dentro do meu slideshow, né? Para fazer ele funcionar com o conteúdo aqui. Então, vamos aqui no HTML e vamos definir aqui img, por exemplo, src borda 0, no caso, os nossos slideshows, eles têm uma imagem, né? Então, inserida essa imagem, vamos botar aqui a largura 100% e a altura. Não, ele vai distorcer se eu botar os dois. Então vamos fazer o seguinte, melhor do que isso. Vamos definir a imagem do nosso slide via background. A gente vai botar ela aqui, ó. Style, background e image. E aqui a gente vai definir a imagem do meu slide. Ou seja, por exemplo, google.com.br/google.jpg. Tá? E aqui eu vou definir a imagem do meu background. Só que para a imagem ficar certinha, ó só, se eu fizer só isso daqui e der um F5, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ele vai sair repetindo e não vai ficar do jeito que a gente quer que fique. Então, a gente tem que botar alguns CSS complementares nesse slide. Então, vamos aqui em slide e a gente vai definir que primeiro, o background repeat, que é o que repete, vai ser no repeat, ou seja, não vai repetir o background, tá? Então, background position, vai posicionar a imagem no centro da área, né? E background size, que é o tamanho da minha imagem, ela vai ser uma propriedade chamada cover. O que é isso? Ele vai aumentar a largura e a altura da minha imagem proporcionalmente para que ela cubra a área do meu slide, no caso, né? Então, fazendo essas propriedades, definindo elas previamente, quando eu botar aqui o background imagem, olha como vai fazer. Ó, tá vendo? Ele vai aumentar a imagem sem distorcer ela, na verdade. Aqui é só a qualidade que perdeu porque é pequenininha a imagem, né? Mas ele não distorceu o nome Google e botou ele centralizado, a imagem centralizada e cobrindo toda a tela. Toda a tela não, toda a área do meu slideshow. Tudo bem? Então, na próxima aula agora, para não ficar muito longa ela, a gente vai concluir as informações do meu slideshow e fazer ele se movimentar de um lado para o outro, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima aula.